galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a 17ª questão da OBMEP 2019, primeira fase nível 3. Galera, eu tô falando um pouquinho mais rápido porque esse vídeo vai ser um pouco comprido, que eu vou apresentar para vocês 3 resoluções diferentes para essa questão aqui. 2 resoluções erradas e uma resolução correta. E por que eu vou apresentar a errada? Porque eu tô vendo na internet vários fóruns de matemática postaram as resoluções erradas, porque tem uma dessas resoluções erradas que chega na resposta correta. Já vi inclusive vídeo na internet de professor mostrando a resolução errada. Então olha só, fica comigo até o final, vale a pena a gente ver todas as resoluções, vai ter uma discussão bem legal aqui e também envia esse vídeo para os colegas de vocês que estão estudando para o OBMEP também, porque eles podem estar achando que a resolução dessa questão é aquela resolução errada. Então vem comigo aqui, vamos ver o que a gente consegue aprender que vai valer a pena, hein, galera? Uma formiga caminha pela grade abaixo, podendo se mover apenas para a direita ou para cima. Então essa é a regra de movimento da formiga. Ela é uma formiga treinada, só faz desse jeito. Se tiver 2 opções para se mover, ela escolhe uma ao acaso com probabilidade de 1/2, ou seja, 50%. Então notem que a gente só vai usar essa probabilidade se tiver 2 opções para se mover. Ué, como assim, professor? Olha só. Se a formiga estiver nesse ponto aqui, ó, quando ela está nesse ponto, ela consegue se mover para a direita ou para cima, que são os 2 movimentos que ela faz. Então nesse ponto tem 50% cada um. Mas agora, olha aqui, ó, nesse ponto aqui, se a formiga chegou aqui nesse ponto, nesse pontinho ela só consegue ir para cima, ela não consegue ir para a direita. Então aqui não existe 50% de chance, porque aqui é 100% de chance dela ir para cima. Beleza? Por isso que é importante esse C aqui no início. E a questão pergunta, qual é a probabilidade de que a formiga comece no ponto alfa, comece aqui, e termine no ponto bravo, que é esse ponto aqui. Vamos lá então para a nossa primeira resolução, que ela é bem rapidinha, né? É uma resolução errada, obviamente, mas ela é bem rapidinha, é interessante a gente ver que teve gente que fez desse jeito e tem resposta aqui. Vamos lá, ó. Então olha só, eu começo dando nome a esses pontos aqui, beleza? PQRS. Agora quando a formiga ela sai andando por esse grid, ou ela termina no ponto B, ou ela termina no ponto S, ou no R, ou no Q, ou no P. Não existe outro ponto onde a formiga vá parar, porque qualquer outro ponto existe uma possibilidade dela se movimentar. Então se ela está aqui, ó, ou ela vai para a direita ou para cá. Aqui ela vai para cima, aqui ela vai para cá, sempre tem possibilidade. Mas aqui nesses pontos não existe mais, ela parou. Então a gente quer saber qual a probabilidade de chegar no ponto B. Então teve gente que pensou assim, ó, existe uma probabilidade de chegar no ponto P, existe uma probabilidade de chegar no ponto Q, no ponto R, no S e no B. Existe uma probabilidade de chegar em cada um deles. Como essas são as únicas possibilidades da formiga chegar, a gente sabe que a soma dessas probabilidades tem que dar 100%. Né? Assim, quando a gente faz a soma das probabilidades de todas as hipóteses, tem que dar 100%. E está correta essa informação. Só que daí teve gente que pensou assim, ó, bom, a questão está querendo essa probabilidade aqui. Então, como ela é 1 entre 5, então a probabilidade é 1/5 e marcou letra alfa aqui. Está errada essa resolução, por quê? Porque essas probabilidades não são equiprováveis. A chance da formiga chegar no ponto Papa é diferente do ponto Quebec, que é diferente do ponto Romeu. Cada uma tem uma probabilidade diferente. Então eu não posso dizer que é 1/5 para cada um aqui. Beleza? Então esse é o primeiro erro que teve, acho que foi 2 ou 3 alunos meus que fizeram esse erro na hora que a gente fez a resolução e, né, pode ter tido mais gente aí que fez esse erro também. Então, não foi um erro que eu encontrei na internet, não, isso aqui foi alunos meus que fizeram, né? Mas é um erro que pode acontecer, então saibam que está errado esse cálculo aqui. Vamos para a segunda resolução, que é a resolução que eu encontrei na internet, em alguns fóruns, que é também errada. Vamos lá. Galera, para essa segunda resolução, nós vamos utilizar a fórmula da probabilidade, que diz que a quantidade de casos favoráveis dividido pelo espaço amostral, que é a quantidade de casos possíveis, nos dá a probabilidade. Então vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai calcular a quantidade de caminhos existentes para a formiga fazer nesse grid aqui, e depois nós vamos calcular a quantidade de caminhos
para a formiga chegar no ponto bravo, que são as favoráveis. Eu pego a quantidade de caminhos favoráveis, divido pela quantidade de caminhos totais e vou chegar na resposta. Então vamos lá, como é que a gente faz esse raciocínio? Eu não vou apresentar ele até o final porque a gente já sabe que é errado. A gente pensa da seguinte forma, ó, eu vou calcular de quantas maneiras eu tenho para chegar no ponto Papa. Olha só, se eu saio daqui para chegar no ponto Papa, concorda comigo que eu tenho que ir cima, 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 cima? É o único jeito de eu chegar no ponto Papa, né? Então eu posso escrever esse caminho que a formiguinha faz para chegar ali naquele ponto desse jeito, ó, 4 vezes para cima. Existe algum outro caminho para chegar no Papa? Não tem, né? Então eu vou dizer que existe um caminho. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que eu vou pensar nos caminhos. Aqui eu escrevi maneiras, né? Mas é a mesma coisa, ó. Maneiras de chegar no ponto Quebec, que é o ponto Q aqui. Para chegar no ponto Quebec, eu tenho que andar 4 vezes para cima, mas eu tenho que andar uma vez para a direita. Então nós poderíamos escrever assim, ó. Direita, cima, 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 cima. Só que eu poderia ter vários caminhos para chegar em Quebec, né? Ao invés de ir primeiro para a direita, eu poderia ir primeiro para cima e depois para a direita. Então eu poderia permutar essas letrinhas aqui para achar novos caminhos que chegam no mesmo ponto Quebec. A única restrição é que o último tem que ser, né? O último movimento tem que ser para cima. O último movimento aqui, ó, não pode ser para a direita, tem que ser para cima. Então eu vou fixar esse cara aqui, ó, e vou calcular fazendo a permutação dessa galera. Então eu tenho 4 elementos, então a permutação de 4. Mas eu tenho 3 repetidos, então boto aqui. Isso aqui resolvendo vai dar 4. Então cheguei que existem 4 caminhos para chegar até o ponto Quebec. Vamos só fazer mais um aqui, daí eu já mostro o erro para vocês. Para chegar no ponto Romeu, que é o ponto R aqui, eu tenho que ir 2 vezes para a direita e 4 vezes para cima. Agora, para calcular a quantidade de caminhos diferentes, né, porque esse aqui é um caminho só, eu tenho que permutar essas letrinhas aqui. Mas, novamente, o último movimento da formiga tem que ser para cima. Eu não posso ter um movimento para a direita aqui. Então, eu vou fixar esse último carinha aqui e vou permutar o resto da galera. Então, eu tenho aqui 5 elementos com 2 repetidos, é uma permutação com repetição, e 3 repetidos. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar em 10 caminhos. Bom, e fazendo esse mesmo raciocínio para o ponto S, a gente chega que existem 20 caminhos diferentes para chegar no ponto S, se nós fizermos esse mesmo raciocínio. E no ponto bravo, usando o mesmo raciocínio, a gente vai encontrar 35 caminhos. Então, nessa resolução, a pessoa pensou da seguinte forma. A quantidade de caminhos possíveis é 1 mais 4, 5, mais 10, 15, mais 20, 35, mais 35, vai dar 70. Então, a quantidade de casos possíveis é 70 e a quantidade de casos favoráveis, que é chegar em B, é 35. 35 sobre 70 é 1 sobre 2, letra Charlie, e esse é o gabarito mesmo, é letra Charlie. Mas essa resolução está errada, galera, pelo mesmo motivo que essa outra resolução estava errada. Olha aqui, ó, para eu usar essa fórmula aqui, todos os caminhos devem ser equiprováveis. Mesmo o lance do dado lá, eu só posso dizer que a probabilidade de um número do dado é 1 sobre 6 se todas as faces forem equiprováveis. Aqui, eu tenho que dizer que esse caminho é equiprovável a esse, e não é, galera. Não é, olha só. Eu vou pegar um exemplo desse cara aqui, né? Porque aqui são 10 caminhos diferentes. Eu vou pegar um desse e um desse para ver se eles são equiprováveis. Beleza? Só para a gente testar e ver o erro aqui, ó. Ó, um exemplo dessa permutação toda aqui seria cima, cima, direita, cima, direita, cima. Aqui, ó, tem 4 Czinhos, sendo o último C, e 2 Dzinhos. Isso aqui é um dos 10 caminhos. Qual que é a probabilidade de eu fazer esse caminho aqui? Vamos ver, ó. Quando eu tô aqui, quando eu vou para cima, é 1/2. Daí eu chego nesse ponto aqui, ó, eu tenho 2 possibilidades. Então também é 1/2 cada um. Eu vou para cima, a probabilidade é 1/2. Daí vou aqui, ó. Daí agora a direita, eu também tenho 2 possibilidades. Fui para a direita, tem possibilidade de 1/2. Daí eu vou para cima. Então chegando aqui eu tenho 2 possibilidades. Esse para cima também tem possibilidade de 1/2. Daí chegando aqui eu vou para a direita. Eu também tinha 2 possibilidades aqui. Então a probabilidade é 1/2. Daí cheguei aqui,
Vou para cima, eu também tenho duas possibilidades, é 1/2. Então a probabilidade desse cara é 1/2 elevado à sexta. Essa é a probabilidade de um desses caminhos aqui. Se eu fizer o cálculo para esse outro cara aqui, esse exemplo aqui, ó, esse exemplo está dentro desses 4 caminhos. Faltou o plural aqui, ó. Qual que é a probabilidade? É só a gente botar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, vai dar 1/2 elevado à quinta potência, que é diferente de 1/2 elevado à sexta potência. Então não são equiprováveis, logo essa resolução está errada. A fórmula só pode ser utilizada se esses caminhos que nós estamos utilizando aqui fossem equiprováveis. Não são, resolução errada. Então vamos lá, vamos para a resolução correta agora, que esse vídeo já está bem comprido, né? Vamos para a resolução correta, que é a resolução que está no site da OBM. Para essa resolução, eu dei um nome a esses pontos aqui também. E nós vamos utilizar o fato de que essa figura aqui, ó, que é um quadrado 4×4, ela é uma figura simétrica em relação à diagonal aqui. Vendo essa simetria, a gente pode aplicar essa resolução aqui. Olha só, galera, se nós pensarmos da seguinte forma, ó, eu vou pensar que esse grid aqui, ó, não existe, deixa eu botar de vermelho aqui, ó, vou pensar que não existe esse traço aqui, nem esse traço, nem esse traço, nem esse traço aqui, ó. Beleza? Daí, eu vou pensar, bom, quantas maneiras existem da formiga sair do ponto A e chegar ao ponto Y, por exemplo? Vocês conseguem ver que desse jeito que eu fiz o grid, a quantidade de maneiras de chegar no ponto Y é exatamente igual à quantidade de maneiras de chegar no ponto R, que é o ponto, né, simétrico lá do outro lado? É só a gente fazer um exemplo, olha aqui, ó. Eu vou fazer um exemplo que chega até o ponto Y. Essa sequência de movimentos, eu chego no ponto Y. Agora, olha só, se eu pegar essa sequência de movimentos e inverter todos os movimentos, ó, o que é direita vira cima e o que é cima vira direita, eu vou ter a seguinte configuração. Onde é que eu vou chegar agora com esses movimentos? Vamos ver, ó, cima, cima, direita, direita, cima, cima, cheguei no ponto R. Então, qualquer caminho que eu fizer até o ponto Y, eu posso inverter, que chega no ponto R aqui assim. Então, a quantidade de caminhos até o ponto Y possuem a mesma quantidade de movimentos e a mesma quantidade de caminhos também. Então, eu posso dizer que a probabilidade da formiga chegar aqui no ponto Y é igual à probabilidade de chegar no ponto R. É a mesma probabilidade, sem calcular nada, só sabendo aqui, ó, que a quantidade de caminhos são iguais. E os caminhos possuem o mesmo comprimento, né? Qual que é essa probabilidade aqui, ó? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E essa aqui também é a mesma probabilidade. Então, como são equiprováveis, eu posso escrever, ó, que a probabilidade de chegar no ponto Y é igual à probabilidade de chegar no ponto R. E com esse mesmo raciocínio, a probabilidade de chegar no ponto X é igual ao ponto S. Do Z é o ponto Q e o W é o ponto P. Vou escrever tudo aqui, ó. Essas probabilidades são iguais, mas, galera, essas não são iguais, né? A probabilidade de chegar no Y não é igual à probabilidade de chegar no X. São diferentes, mas assim elas são iguais. Legal, agora eu vou usar essa informação junto com essa aqui, ó. Apesar dessa resolução estar errada, a gente viu que essa informação era verdadeira, né? Então eu vou escrever essa equação trocando, ó, QRS. Não, vou trocar PQRS pelo XYZW. Vou ter a mesma ordem aqui, ó, substituindo, só não substituir o ponto bravo, né, que a gente não fez a análise dele ainda, e é daqui que vai sair a resposta. Agora vamos pensar o seguinte, ó, lembra que eu tinha tirado esses tracinhos aqui? Agora eu vou colocar eles de volta. Como é que eu vou fazer isso? Não sei, né, vou ter que riscar mais forte aqui, ó. Faz de conta que eles estão de volta agora, ó, risquei eles de novo, eles estão de volta à jogada. Agora pensa comigo, ó, se a formiguinha chegou aqui no ponto Y, no momento que ela chegou no ponto Y, concorda comigo que ela vai para o ponto B? Não tem como a formiguinha terminar em outro lugar que não seja no ponto bravo, quando ela chega aqui no ponto Y. Mesma coisa no ponto Z. Se a formiguinha chegou no ponto Z, então ela terminou no ponto bravo. Chegou no ponto W, terminou no ponto bravo. Então, olha só. A probabilidade da formiga chegar em X, Y, Z ou W, esses aqui, ó,
é a mesma probabilidade de chegar no ponto bravo. Então a gente tem aqui, ó, essas probabilidades aqui resultam na probabilidade do ponto bravo. Então eu vou substituir tudo isso por PB, boto aqui, ó, mais PB é igual a 100%. 2PB é igual a 100%, então a gente conclui que PB é 50%. Agora sim, galera, essa resolução chegou no gabarito letra Charlie de forma correta. Essa aqui não é. Beleza? Então, se vocês curtiram, não esquece de enviar esse vídeo para a galera de vocês que está estudando para o OBMEP também. Acho que vai valer muito a pena. E não esqueçam também de dar o like aí embaixo. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima.